E se eu te dissesse que por trás de toda a fama, dos palcos gigantes e dos milhões de fãs ao redor do mundo, os integrantes do BTS carregam histórias de amor que quase ninguém conhece, histórias que não foram feitas para serem públicas, sentimentos que precisaram ser escondidos e momentos que ficaram presos apenas na memória deles? Porque antes de serem ídolos globais, antes de se tornarem símbolos de uma geração inteira, eles eram apenas jovens comuns, com corações que também se apaixonavam, se quebravam e tentavam se reconstruir. E talvez seja justamente isso que torna tudo mais intenso. Eles sentiram como qualquer pessoa, mas nunca puderam viver como qualquer pessoa. J-Hope. J-Hope é conhecido por sua energia contagiante, seu sorriso constante e sua capacidade de iluminar qualquer ambiente. Mas por trás dessa personalidade vibrante, existe uma história de amor que revela um lado muito mais profundo e sensível. Ele já contou, em um momento raro de abertura, sobre uma ex-namorada que marcou sua vida. Não foi um relacionamento perfeito, daqueles que terminam de forma tranquila. Pelo contrário, ela o deixou por outro homem. Uma situação que, para muitos, seria motivo de mágoa permanente. E talvez tenha sido por um tempo. Mas o que torna essa história diferente é a forma como ele escolheu lembrar disso. J-Hope revelou que existia uma música específica que o fazia lembrar dela. E quando questionado sobre isso, muitos esperavam que ele dissesse que evitava a música, que doía demais ouvir. Mas não. Ele disse que, quando escutava, não pensava na traição ou no abandono. Ele pensava nos momentos felizes que viveram juntos. Isso diz muito sobre quem ele é. Enquanto muitos se prendem à dor, ele escolheu guardar o que foi bonito. Isso não significa que não tenha sofrido. Pelo contrário, provavelmente sofreu muito. Mas ele transformou essa dor em algo mais leve, quase como uma memória doce, mesmo que tenha começado de forma amarga. Esse tipo de maturidade emocional não surge do nada. Surge de alguém que amou de verdade. RMRM, o líder, o pensador, o homem das palavras cuidadosamente escolhidas, talvez seja o que mais reflete sobre o amor de forma filosófica. Diferente de idealizações comuns, ele nunca tratou o amor como algo perfeito ou mágico. Para ele, o amor é complexo, cheio de falhas, dúvidas e contradições. Ele já deixou claro em várias entrevistas e principalmente em suas composições que enxerga os relacionamentos como algo real e não como um conto de fadas. Há indícios de que ele tenha vivido relacionamentos antes da fama, mas o que mais chama a atenção não são os detalhes desses possíveis romances, e sim a forma como ele os traduz em música. RM não escreve sobre um amor superficial. Ele escreve sobre conflitos internos, inseguranças, medo de perder alguém, medo de não ser suficiente. Ele escreve como alguém que já esteve dentro dessas situações. E talvez esse seja o maior indício de que ele já amou profundamente. Porque ninguém consegue descrever emoções tão específicas sem ter sentido pelo menos uma parte delas. Ao mesmo tempo, existe uma certa proteção. Ele nunca expõe nomes, nunca confirma histórias. Ele transforma tudo em arte. E talvez isso seja sua forma de manter algo só dele, em um mundo onde quase nada é privado. Jimin. Jimin é um dos membros mais misteriosos quando o assunto é vida amorosa. Carismático, intenso e extremamente emocional no palco, ele parece alguém que sentiria tudo de forma amplificada, inclusive o amor. E talvez seja exatamente por isso que ele escolhe o silêncio. Ao longo dos anos, inúmeros rumores surgiram envolvendo seu nome. Possíveis relacionamentos, aproximações, teorias criadas por fãs, mas nada nunca foi confirmado. E esse silêncio constante levanta uma questão interessante. Será que não houve nada? Ou será que houve coisas demais que nunca puderam ser reveladas? Jimin sempre demonstrou ser alguém muito cuidadoso com sua imagem, mas também com seus sentimentos. Ele não é do tipo que se expõe facilmente, e isso pode indicar que, se ele viveu algo, foi algo guardado com muito cuidado. Existe também a forma como ele se expressa artisticamente, sua maneira de dançar, de cantar, de interpretar emoções, tudo nele transmite intensidade. E geralmente, pessoas assim não vivem relações rasas. Elas sentem fundo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba. Suga. Suga talvez seja o mais fechado de todos. Sua aparência calma, às vezes até fria, pode enganar quem não presta atenção nas entrelinhas. Porque quando ele fala, ou melhor, quando ele escreve, tudo muda. Suas músicas são carregadas de emoções cruas, honestas e muitas vezes dolorosas.
Ele já abordou temas como solidão, depressão, conflitos internos e relações complicadas. E embora ele nunca diga diretamente "isso é sobre tal pessoa", é impossível ignorar a carga emocional presente em suas letras. Isso não nasce do vazio. Suga parece ser o tipo de pessoa que sente profundamente, mas prefere não demonstrar isso de forma direta. Ele transforma tudo em música. É como se o papel fosse o único lugar onde ele permite que essas emoções existam livremente. Sobre sua vida amorosa, quase não há informações concretas, mas talvez isso seja intencional. Ele não quer que o público veja essa parte dele. Ou talvez ele a considere íntima demais para ser compartilhada. Ainda assim, através da sua arte, é possível perceber que ele já passou por experiências emocionais intensas. Amores que podem não ter dado certo. Sentimentos que talvez não tenham sido correspondidos. Ou até relações que simplesmente não puderam continuar. VV sempre teve uma aura diferente. Algo entre o artístico e o imprevisível. Ele mesmo já comentou de forma leve que teve algumas ficantes no passado, mas nada sério. E isso chama a atenção, principalmente considerando sua personalidade. V parece ser alguém que busca algo além do superficial. Ele não parece interessado em relações passageiras sem significado. E talvez seja por isso que nunca tenha tido um relacionamento longo, como ele mesmo mencionou. Não porque não teve oportunidades, mas porque talvez ainda não tenha encontrado algo que realmente o tocasse de forma profunda. Ele também já demonstrou, em várias ocasiões, uma visão muito particular sobre amor. Algo mais livre, mais emocional, menos preso a padrões. Isso pode dificultar encontrar alguém que esteja na mesma sintonia. Ao mesmo tempo, existe um lado dele que parece extremamente romântico. Pequenos gestos, olhares, formas de se expressar, tudo indica alguém que, quando ama, ama de verdade. Mas até hoje, esse lado nunca foi visto em um relacionamento confirmado, o que só aumenta o mistério. Jin Jin é, sem dúvida, o mais reservado quando o assunto é vida pessoal. Enquanto outros membros já deram pequenas pistas ou comentários, Jin praticamente não deixa escapar nada. Isso pode significar duas coisas. Ou ele realmente manteve sua vida amorosa extremamente discreta, ou ele simplesmente nunca quis que isso se tornasse assunto público. E considerando sua personalidade, a segunda opção parece bem possível. Jin valoriza muito sua privacidade. Ele sabe exatamente o que mostrar e o que guardar. E isso inclui muito provavelmente seus relacionamentos. Mas isso não significa que eles não existiram. Pelo contrário, é difícil imaginar alguém passando por toda a juventude sem viver nenhum tipo de conexão emocional. A diferença é que, no caso dele, essas histórias ficaram protegidas, fora do alcance de câmeras, fãs e rumores. E talvez isso diga muito sobre ele. Em um mundo onde tudo é exposto, ele escolheu manter algo só dele. Jungkook. Jungkook é talvez o maior enigma de todos. Desde muito jovem, ele esteve sob os olhos do público. Cresceu diante das câmeras. E isso torna sua vida amorosa ainda mais difícil de decifrar. Porque qualquer aproximação, qualquer interação, vira motivo para especulação. Ele já falou, em alguns momentos, sobre o tipo ideal. Alguém simples, alguém que cuide dele, alguém real. Isso mostra um desejo por algo genuíno, longe da superficialidade que muitas vezes acompanha a fama. Mas, ao mesmo tempo, sua posição como um dos idols mais populares do mundo torna quase impossível viver um relacionamento de forma normal. Há rumores, teorias e histórias que surgem e desaparecem, mas nada nunca foi confirmado de forma clara. E talvez isso seja proposital. Jungkook aprendeu, desde cedo, a proteger essa parte da sua vida, porque qualquer detalhe pode virar algo gigantesco. Ainda assim, existe uma sensação de que ele já sentiu algo forte. Talvez um amor que não pôde ser vivido completamente. Talvez um sentimento que precisou ser deixado de lado por causa da carreira. Porque essa é a realidade de alguém na posição dele. Às vezes, não é sobre não amar. É sobre não poder viver esse amor. No fim das contas, o que todas essas histórias mostram não são apenas relacionamentos ou rumores. Elas mostram pessoas. Pessoas que sentiram, que se envolveram, que se machucaram e que cresceram com isso. O BTS pode ser visto como algo grandioso, quase intocável. Mas quando se trata de amor, eles são como qualquer outro ser humano. A única diferença é que, no caso deles, muitas dessas histórias nunca poderão ser contadas completamente. E talvez seja exatamente isso que as torna tão fascinantes, porque o que fica não são apenas fatos,
são mistérios, e às vezes, o que não sabemos é o que mais nos prende.